Continuando o nosso projeto aqui do CAPES, nessa aula eu vou ensinar para vocês uma coisa muito bacana, que é a criação de tabela. Então a gente já vai entrar com outro assunto novo aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês observam é que toda vez que eu for criar uma tabela, o caminho que eu faço seria esse daqui, ó. Vista, tabelas, tabelas e quantidades. Aqui eu crio todo tipo de tabela. Quantitativo para pintura, tabela de porta, janela, e inclusive a tabela de corte e aterro que eu vou ensinar você a fazer agora. É muito simples. Quando eu faço aqui, eu venho em tabelas e quantidades. Aqui eu tenho várias opções, mas aqui a gente quer nesse momento, para não ficar fugindo muito do nosso assunto, é sólido topográfico. Eu escrevo aqui topográfico. Cuidado que não é topografia, a gente tem que usar essa daqui, ó, sólido topográfico. Se trata de uma construção nova e eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, ele vem primeiro nesse campo aqui, ó. Tem campo, filtro, classificar, formatação e aparência. A gente começa aqui por campo. E quais elementos que eu vou usar aqui dentro do campo? Eu vou usar o corte, eu vou usar o P de preenchimento, que é a mesma coisa de aterro dentro do Revit, e eu vou usar o corte barra preenchimento, que ele subtrai um do outro. Uma outra coisa que é legal também eu estar colocando é tipo família e tipo. Porque aí ele vai chamar lá sólido topográfico, eu sei que se trata de um sólido. Vocês vão ver melhor agora. Aqui embaixo eu tenho duas setas para movimentar esses elementos. Eu vou subir o família e tipo, vou deixar ele na primeira coluna, corte na segunda, preenchimento na terceira, corte e preenchimento na quarta. E aqui do lado, ó, é para acrescentar. Se por acaso algum desses elementos eu não quiser, basta eu clicar nele e clicar nessa seta vermelha, que aí ele vai remover esse parâmetro para a gente aqui. Essas partes de baixo, novo parâmetro e fórmulas, são novos parâmetros que eu posso criar. Só que aí já vai ficar muito avançado e eu não vou complicar a cabecinha de vocês neste momento, tá bom? Feito isso daqui, eu vou dar um OK. Pronto, ele criou. Repare que eu tenho três sólidos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Eu posso também fazer uma coisa aqui que é interessante. Vamos supor que eu esqueci algum elemento. Como que eu faço para voltar na tabela? Eu fechei aqui sem querer, ó. Eu tenho a barra navegador de projetos, a minha está localizada aqui do lado esquerdo. Quando eu desço, ó, eu vou dar um retrair tudo. Quando eu olho para cá, para esse monte de tabelas, eu tenho um aqui, ó, que chama tabelas e quantitativos, tabela de sólidos topográfico. Ela está aqui. E aí, se eu der dois cliques, eu volto ela, ó, para a tela. Apareceu. E agora, como que eu edito alguma informação aqui dentro? Quando você está com esse link de tabela de sólidos topográfica ativa, ou seja, aparecendo na sua tela, todas as informações para mexer em qualquer parte dentro do Revit é do lado esquerdo em propriedades. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em campos, ó, eu volto naquela tela que eu estava. Eu posso clicar em campos e oscilar aqui dentro em todas as outras, ou eu posso vir uma por uma na barra de propriedades, ó, filtro, clico aqui do lado em classificar e agrupar, mas eu acho que clica no campus e oscila por aqui. Outra coisa importante que eu acho legal, a gente tem que observar um pouco a tabela. Repara que o que a gente vai olhar é corte barra preenchimento. Esses negativos estão indicando que eu estou fazendo muito mais corte do que preenchimento. Se eu subtrair aqui, ó, ele sempre faz preenchimento menos corte. Então eu tenho mais corte aqui, mais corte nesse outro e mais corte nesse. E eu tô com uma quantidade grande de cortes. Somando aí 169, 47, 11, dá 170, 210, 220 metros cúbicos de corte. Mas dá pra gente agora melhorar um pouco isso, dar uma equilibrada. O primeiro passo que eu vou fazer é fazer aparecer aqui a soma de corte, preenchimento e a soma geral que eu tenho aqui. Para isso, eu venho aqui do lado em campos, venho nessa parte classificar barra agrupar e aciono essa opção total geral. Essa opção total geral aqui, ó, vou pedir títulos e totais, títulos total e contagem, vou clicar nesse ponto e vou dar um OK aqui. Ele cria uma nova linha e agora eu vou pedir para o Revit somar o que eu tenho de corte, o que eu tenho de preenchimento e qual que é o meu saldo devedor ou positivo. Para eu somar isso daqui, eu volto aqui em campos, venho em formatação, e aí eu vou selecionar quem eu quero somar. Eu quero somar o corte. Seleciono o corte, venho aqui do lado e peço cálculos totais. E faço esse mesmo procedimento aqui em formatação, ó, para preenchimento, mesma coisa, cálculos totais. E a mesma coisa pro saldo aqui. Eu venho aqui novamente, vou em formatação, corte barra preenchimento e quero os cálculos totais. Pronto.
Tô com um saldo devedor aqui de 230. Vamos tentar aproximar isso do zero. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou voltar no meu terreno, posso fazer pelo 3D, vou selecionar aonde eu tenho o maior ponto, que é a implantação do CAPS, vou modificar esses elementos. Como eu estou tendo muito mais corte, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ter um pouquinho mais de preenchimento. Como eu sei que o lado esquerdo do CAPS está com muito preenchimento, eu vou subir ele um pouco. Eu tinha implantado no menos 0,50, certo? Eu vou fazer isso daqui. Eu vou modificar os elementos, vou selecionar tudo e vou pôr menos 0,50 para a gente ver aqui quanto que vai. Dá um ESC. Vou fechar a aba terreno, vou deixar aberto 3D e tabela de sólidos, ó, os dois, e vou dar um WT para aparecer as duas telas para a gente aqui. Nesse caso, ó, o meu saldo agora ficou muito positivo, 202,27. Mas automaticamente, ó, vamos ver o que acontece. Eu subi ele para menos 0,50. Eu vou fazer a mesma coisa no estacionamento. Vou selecionar aqui, vou modificar os elementos e vou pegar todo esse ponto e vou tirar de menos 0,75 para menos 0,50 também. Vou dar um ESC. Ó, continuo com 224 metros cúbicos aqui. Então, não está legal ainda. Vamos clicar novamente aqui na implantação da UBS. Vamos selecionar modificar elementos. Seleciono tudo novamente. Vamos abaixar ele um pouco para menos 0,60. Ó. Opa, agora começou a ficar bom. Ó, 52 só aqui. Se eu pegar novamente esse ponto aqui, modificar elementos, também colocar eles no menos 0,60. Vou dar um ESC aqui. Estou com 43 só agora. E vou fazer a mesma coisa no terceiro terreno, que é da nossa horta. Vou pegar, selecionar a horta, modificar elementos. Vou pegar todos esses elementos aqui, ó. E vou deixar eles também no menos 0,60. Fiquei com 58 aqui de saldo. Dá para tentar melhorar um pouquinho? Até dá. Vamos ver o que a gente consegue. Eu não vou mexer nesse nível do menos 0,60 mais. Eu posso pegar agora aqui esse nível do estacionamento e trabalhar um pouco na rampa. Modifica elemento, ó. Essa rampa nossa, ela está no ponto 1,50. Eu posso fazer esse último ponto dela aqui, por exemplo, e a gente faz um detalhamento de projeto, no 1,30, por exemplo. Tá vendo que legal? Fui para 24. Dá para melhorar? Dá. Vou modificar elemento, selecionar e vou colocar ele no 1,20, ó. Fiquei com 7. Vou selecionar ele aqui novamente, modificar elementos, ó. Esse daqui eu tô no 2,5. Vou colocar ele aqui no 2,40. Fiquei com 9,64 negativo. Aqui já 9,64 já não dá tanta diferença, já seria isso mesmo. Mas eu posso colocar esse ponto aqui, ó, no 2,45. Fiquei zerado aqui. Tá vendo que menos 1,12 é como se eu já tivesse zerado todo o meu ponto. Então eu acabo aqui nesse momento de encontrar qual foi o melhor platô e a melhor forma, de forma que eu trabalhe com o terreno. E olha que interessante, o estacionamento eu mantive o mais natural possível. O nosso CAPS, eu abaixei ele só 0,60 do nível 0, que a gente estava considerando. E a parte da horta, eu quase não fiz transformação nenhuma nela. É isso, pessoal. Na próxima aula eu vou ensinar alguns outros comandos de massa e terreno, até a gente finalizar com um detalhamento bem coeso e preciso dessa implantação nossa do terreno. Aquele abraço para vocês.